Vamos direto ao ponto, pessoal. Bem-vindos a mais uma análise visual onde vamos destrinchar um momento histórico fascinante. Hoje, a gente vai mergulhar no tema 14 das nossas fontes, a Batalha de Guaxinduba. O Maranhão também foi invadido pela França lá em 1612. O capitão francês Laravardière tentou dominar toda a região, mas deu de cara com Jerônimo de Albuquerque. Em uma daquelas histórias de Davi contra Golias que mudaram de vez o mapa da América do Sul, Albuquerque enfrentou com uma força minúscula mais de 1.000 homens e, incrivelmente, venceu. Vamos entender como isso aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é essa aí da tela. Como é que 110 homens conseguem derrotar 1.700? É uma desvantagem tão, mas tão gritante que foge completamente da lógica militar básica. Na teoria, não tinha a menor chance de dar certo. Para colocar as coisas em perspectiva, olhem só essa matemática absurda. De um lado, sob o comando de Albuquerque, eram apenas 70 atiradores e 40 flecheiros. Só isso. Do outro lado, Laravardière mobilizou 200 soldados franceses fortemente armados e impressionantes 1.500 guerreiros indígenas aliados. Foi exatamente com esse desequilíbrio enorme que o dia 19 de novembro de 1614 amanheceu. Parte 1. A invasão francesa do Maranhão. Para a gente entender como essa panela de pressão explodiu, vamos voltar rapidinho na nossa linha do tempo. Tudo começou em 1612, quando os franceses chegaram com um objetivo claro na cabeça: fundar a tal da França equinocial. Eles ergueram o Forte São Luís e se instalaram na região, desafiando a coroa ibérica frente a frente. Esse atrito, como era de se esperar, escalou super rápido até o violento confronto de 1614, que acabou selando o destino de todo o projeto francês no ano seguinte. E tem um detalhe muito importante aqui. Os franceses não vieram apenas com navios europeus. Laravardière foi muito astuto. Fazendo uma verdadeira campanha diplomática com presentes e promessas, ele conseguiu reunir aqueles 1.500 guerreiros de tribos que viviam até 200 léguas de distância. As armas, as ferramentas e aquele conhecimento profundo de terreno das populações locais viraram a verdadeira espinha dorsal do poderio militar francês ali na área. O que nos leva à parte 2, o cerco de Guaxinduba. Quando os portugueses enviaram Jerônimo de Albuquerque para construir o Forte Santa Maria e segurar a invasão, os franceses não ficaram sentados esperando. No amanhecer daquele dia de novembro, sob o comando do capitão Pézier, eles lançaram um ataque massivo. Usando 7 grandes embarcações e um monte de canoas, eles tomaram a praia rapidinho e já começaram a erguer 6 trincheiras de pedra. A ideia era asfixiar a nascente colônia portuguesa ali mesmo, no berço. Parte 3. Davi versus Golias. O contra-ataque tático de Albuquerque. Com o cerco se fechando e a derrota quase certa caso ficasse na defensiva, a genialidade tática de Albuquerque apareceu. Ele fez o que ninguém esperava, partiu para a ofensiva. A ousadia foi tanta que ele deixou só 30 dos seus soldados mais fracos protegendo o forte. Pegou seus 110 homens de elite, dividiu em 2 frentes e montou uma reserva com as tropas indígenas aliadas. O plano era um movimento de pinça, flanqueando as trincheiras francesas pelos 2 lados do morro ao mesmo tempo, pegando eles de surpresa na construção das defesas. Mas sabe como é a guerra, né? Totalmente imprevisível. Durante essa manobra furtiva, os franceses mandaram um mensageiro pedir a rendição portuguesa, provavelmente só para ganhar tempo. Só que o capitão Diogo de Campos, que liderava uma das tropas, interceptou o cara. Sacando na hora que era uma enrolação tática, ele não pensou 2 vezes. Antecipou o ataque e invadiu a primeira trincheira francesa às 10 horas da manhã. Parte 4. O clímax e como a maré vira de verdade. A partir desse instante, virou um pandemônio. Enquanto a batalha fervia na praia, as forças de reserva portuguesas atacaram pelo flanco do morro. E no meio de todo esse caos e combate feroz, aconteceu o inesperado. O ilustre comandante francês, Pézier, acabou morto. Perder um líder no meio de um ataque surpresa coordenado quebrou instantaneamente a moral e o ímpeto dos invasores. Eles ficaram completamente desorientados. E como se a tática de Albuquerque já não fosse estrago suficiente, a própria natureza resolveu intervir a favor dos defensores. A maré baixou super rápido. Os grandes barcos franceses simplesmente não conseguiam chegar na praia para resgatar os soldados. Para piorar a situação deles, cerca de 40 daquelas canoas acabaram encalhadas na areia e foram rapidamente incendiadas pelos aliados indígenas dos portugueses. Estavam encurralados, sem liderança e sem rota de fuga pelo mar.
Quando a poeira baixou, os números finais eram de cair o queixo. Os franceses perderam mais de 100 homens e tiveram 9 capturados. Já do lado de Albuquerque, foram apenas 11 mortos e 18 feridos. Uma derrota tática tão esmagadora que forçou Laravardière a uma retirada noturna, totalmente desorganizada, navegando com a maior dificuldade pelo litoral escuro. Parte 5. O legado de Jerônimo Maranhão. Dias depois, em 27 de novembro, rolou uma trégua para enterrar os mortos. E aqui tem um detalhe simplesmente sensacional. A vitória contra os franceses foi uma virada de jogo tão improvável e monumental que o capitão Jerônimo de Albuquerque fez o impensável. Ele literalmente adotou o nome da terra para ele. Ele assinou o documento da trégua como Jerônimo de Albuquerque Maranhão, um baita título de honra que a família dele passou a carregar. O fato é que essa vitória minúscula, local e improvável foi o prego no caixão da ocupação francesa. Destruiu a moral e o poder da França equinocial. Com o cerco em ruínas e reforços chegando depois com Alexandre de Moura, Laravardière foi forçada a entregar o Forte São Luís e se render totalmente no final de 1615. A ameaça francesa no norte estava completamente erradicada. Para fechar a nossa exploração de hoje, pensem comigo. E se a maré não tivesse baixado naquela manhã, aprisionando os barcos franceses? Ou se Albuquerque tivesse escolhido o conforto e a segurança passiva atrás dos muros, ao invés da ofensiva surpresa? Gente, toda a costa norte do Brasil poderia estar falando francês hoje. Aprender sobre Guaxinduba importa, porque nos prova que a coragem tática aliada às forças da natureza são, muitas e muitas vezes, os verdadeiros arquitetos das fronteiras de um país. Muito obrigada por acompanharem a nossa análise de hoje e até a próxima.